Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12. Eu vou ler apenas 2 versos e extrair desses 2 versos a nossa meditação de hoje, que Deus colocou no meu coração, no momento em que eu estava acompanhando uma família em crise. E, obviamente, nós, os pastores, quando estamos acompanhando pessoas e ajudando as pessoas a vencerem os seus problemas, fazemos uso da palavra de Deus, e por vezes, enquanto nós estamos ensinando a palavra de Deus e aconselhando a palavra de Deus, Deus está falando conosco e nos abençoando também por intermédio da sua palavra. E esse texto foi muito forte, veio à minha mente num desses momentos, quero compartilhar com os irmãos. Hebreus 12, versos 14 e 15. O texto diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Amém? Estou achando os irmãos meio dispersos ou impressão minha? Estão atentos? Eu vou repetir aqui o verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, repita comigo, raiz de amargura. Tem uma raiz de amargura, o quê? Brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu quero falar um pouco sobre este veneno perigoso, que é a raiz de amargura. Raiz de amargura. Preste bastante atenção nessa expressão. O que é que a expressão raiz de amargura comunica para você aqui hoje à noite? O que é que essa expressão comunica para cada um de nós? Porque determinadas expressões bíblicas, determinadas palavras utilizadas nas Escrituras, podem se esvaziar do seu conteúdo, à medida que nós vamos nos acostumando com elas, ou que nós vamos confundindo os termos, a partir do seu campo semântico, a partir das modificações que as palavras sofrem, o novo sentido que elas adquirem com o passar do tempo, das épocas e das culturas diferentes. O que é que o autor de Hebreus quis dizer com raiz de amargura? Eu creio que o sentido não muda muito do que podemos atribuir a ele hoje. O que era raiz de amargura naquela época, continua sendo raiz de amargura hoje. E é um veneno perigoso. Você vai entender por quê. Talvez alguns, ingenuamente, possam supor que a amargura é uma coisa simples, comparada com tantas coisas terríveis que têm acontecido no nosso mundo, tanto pecado escabroso, tanta violência, tanta traição, tanta infidelidade, que a amargura não é uma coisa assim que deva ocupar o nosso pensamento ou que inspire em nós preocupação. Será que não? Se você olhar atentamente para esse texto aqui escrito, você vai perceber, nas linhas desses 2 versos, e eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta neles, você vai perceber que a amargura nos é apresentada por Deus como uma espécie de arma letal. Uma arma que gera morte, que gera destruição.
Observe comigo, atentamente, o seu poder destruidor. O verso 15 diz que ela brota. A raiz de amargura brota, cresce. Ela não é estática. Ela avança. Ela não se contenta em permanecer pequenininha, ali instalada, como se fosse um mal imperceptível. Às vezes ela é imperceptível, mas é um mal, e não é estática. Amargura é alguma coisa que vai crescendo cada vez mais. No momento em que ela se instala num coração, ela começa a avançar de uma forma insidiosa, embora às vezes silenciosa, mas ela vai avançando. Todos sabemos que raiz é o pequeno condutor dos nutrientes da terra que alimentam uma planta e a fazem crescer. Mas não são só plantas que têm raízes. Você sabe que um tumor cancerígeno, por exemplo, pode ter raízes, e que essas raízes fazem com que ele se alimente do organismo e cresça muito antes de ser descoberto, matando uma pessoa, às vezes de repente, ou aos poucos, silenciosamente. Então, num primeiro momento, entenda no seu coração que a amargura não é algo estático. Por menor que ela seja, ela começa a crescer. Ela avança. Ela é dinâmica. Ela vai avançar. E quanto maiores as raízes, maior o dano que ela vai provocar na sua vida e no seu coração. Segundo lugar, o texto nos ensina que além de brotar, ela nos causa um mal no coração, uma perturbação interior. A alma fica atribulada, a alma fica perturbada. Amargura é alguma coisa que tira a sua paz, antes de tirar dos outros. Ela tira a sua paz. Amargura gera conflitos. Amargura potencializa conflitos que são gerados. E faz com que um pequeno desentendimento, ou uma simples divergência de opinião, de repente, se transformem numa guerra dentro de casa, no meio de uma família, no meio de uma comunidade, numa roda de amigos, que gere ruptura, conflitos, brigas, guerra, uma guerra tão grande, que ninguém sabe identificar onde é que começou. Começou na amargura, começou naquele sentimentozinho que foi depositado ali no coração, e aquilo começou a se enraizar e avançar por dentro de você, e quando você menos percebe, você não consegue mais voltar atrás, você não consegue mais restaurar um relacionamento. Irmãos queridos, vocês não têm ideia de quantos casais têm sofrido, quantas famílias estão sofrendo barbaramente, tão somente porque uma pequenina raiz de amargura foi plantada no coração e começou a trazer perturbação interior. Famílias inteiras são consumidas por amarguras que não foram tratadas. Hoje é o Dia das Mães, e eu não vou errar em dizer que existem muitas mães que bebem o cálice amargo da relação estabelecida entre elas e os seus filhos no decorrer de anos, relações essas que foram guiadas, gerenciadas por amarguras, e que resultam hoje num distanciamento. Às vezes, a culpa é dos filhos.
filhos que não conseguem compreender as suas mães, filhos que não têm sensibilidade suficiente para perceber as necessidades delas, para entendê-las, para amá-las, para aceitá-las como elas são e, sobretudo, para cooperar com elas. Aliás, tem uma coisa que deixa mães amarguradas, é a falta de cooperação. E muitas vão acumulando isso dentro do coração e guardam lá dentro. E a culpa é dos filhos. Mas outras vezes a culpa não é dos filhos. Outras vezes a culpa é da própria mãe, que se utiliza dessa nobre posição, dessa nobre atribuição que é a maternidade, para tentar manipular todos debaixo das suas asas, querendo que eles sejam o que ela quer que sejam, querendo que eles sejam o que eles façam, o que ela quer que eles façam. Ou então, essas mães criam dentro do coração uma expectativa de que num determinado momento elas vão ser reconhecidas tão extensamente, tão fartamente, e quando isso não acontece, elas se frustram e ficam magoadas. E o que é pior, ao invés de trazerem os filhos para perto, elas estão empurrando esses filhos cada vez mais para longe, e isso adoece essas mães por dentro. São raízes de amargura que geram perturbação na alma. Por causa da raiz de amargura, muitos casamentos estão fracassando. Muitos maridos não conseguem mais viver bem com suas esposas, e esposas não conseguem viver bem com seus maridos, por uma simples razão: a raiz de amargura, quando ela começa a brotar, ela quebra a comunicação do casal. Um dia desses, aconselhando um casal, eu perguntei para a esposa: qual foi a última vez que você sentou para ouvir seu marido? Ela disse: faz muito tempo. E perguntei para ele: e você? Ele disse: eu não consigo mais escutá-la. O que acontece? Quando ele faz um comentário, ela reage e fala alguma coisa, e quando ela começa a falar, o que ele faz? Fala por cima dela, e quando ele fala por cima dela, o que ela faz? Aumenta o tom de voz e fala por cima dele, e quando ela aumenta, ele grita com ela, e quando ele grita com ela grita com ele, e aí a coisa vai se avolumando. Quanto tempo! Eles não conseguem mais conversar, eles não conseguem ouvir a voz do outro por mais do que 1 minuto, e falam por cima, contrariando o que diz na palavra de Deus em Provérbios, capítulo 18, verso 13, o texto diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Você sabe o que é estultícia? Burrice. Não é coelho não, é burro. É burrice. A pessoa começa a falar, você já fala por cima, porque você já pressupõe que você sabe o que ela vai dizer, e você quer completar o raciocínio dela, quer apressar logo. O coração está amargo, está amargurado. Quando você está amargurado, você não consegue se comunicar gentilmente com a pessoa que você ama. Quando você está amargurado, você não consegue ter paciência para escutar a pessoa que você ama. Isso vai potencializando a vida dos casais. Eles contrariam a palavra de Deus. Olha o que Tiago diz: toda alma, pois, seja pronta para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós invertemos a ordem por causa da amargura guardada no coração. A gente vai logo falando, vai logo se defendendo, vai logo brigando, vai logo externando a raiva, a ira, e deixa o ouvir lá por último. Na sala do conselheiro, na sala do pastor, na sala do terapeuta. Porque lá o terapeuta segura você e fala: fica quieta, para você escutar seu marido. E fala para ele: cala a boca enquanto ela estiver falando. Aí você escuta.
Só que nesse caso já chegou no extremo tão grande que às vezes é difícil de reverter. É difícil de consertar a vida de um casal, quando esse casal bloqueou a comunicação de um com o outro, em função daquela amargura que está lá dentro. Não era assim no passado, mas foi crescendo, 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 e agora a alma dos dois está sendo perturbada por causa desta raiz de amargura. Por causa da raiz de amargura, irmãos chegam a passar anos da sua vida sem conversar um com o outro. Eu fui uma vez a um enterro de uma família de cristãos, em que os irmãos não conversavam, haviam se dividido em 2 grupos. Foi a coisa mais impressionante da minha vida. O corpo do pai no meio, sobre o caixão, de um lado uma turma e do outro lado a outra turma. E a mãe, tão desesperada, ficava assim, de um lado para o outro, porque ela não queria ir contra os filhos. Ela ia de um lado do caixão, depois ela dava a volta e vinha desse lado, depois ela dava a volta e vinha desse, porque os filhos estavam divididos um com o outro, não conseguiam mais conversar, eram inimigos, tratavam mal um ao outro, divididos por causa de raiva, de amargura, não se comunicavam mais, como aconteceu com Esaú e Jacó, que a amargura brotou e se tornou em raiva, em ira, em ameaça, e Jacó foge, e esses 2 irmãos são privados de conviver juntos por 40 anos das suas vidas, por causa de uma raiz de amargura. Irmãos param de conversar uns com os outros, porque o coração deles está perturbado por mágoas que evoluíram nessas duras estradas das circunstâncias da vida. Circunstâncias que, ao invés de serem vistas de uma forma positiva, foram enxergadas ou usadas na perspectiva daquele coração amargo. E o resultado foi que a convivência dentro da família virou um inferno. Cunhadas, genros, noras, não conversam mais, ignoram a família do seu cônjuge completamente, porque estão amarguradas, está lá dentro da alma, está crescendo aquilo, está virando um câncer dentro da pessoa, mas a pessoa insiste: enquanto meu sogro não vier pedir perdão, eu não vou lá. Sabe como é? A amargura está crescendo aqui, ó, crescendo, 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 cada vez mais. Amigos, por causa de amargura, rompem laços, quebram amizades, às vezes de anos, por causa de situações tolas e simples, por não saberem administrar aquela mágoa que é depositada no coração e não tratar aquilo com seriedade. Quebram laços de amizade, rompem. E aquele que antes era um grande amigo, uma grande amiga, que ia para sua casa, que comia com você à mesa, hoje, se você vê na rua, você atravessa do outro lado para não olhar para a cara daquela pessoa. A raiz de amargura está aí dentro, e a raiz de amargura, ela é transferida de circunstância para circunstância, é um mal que está dentro de nós, preste atenção. Ela não começa, esse problema não começa na sua relação com A ou B, o problema começa dentro do coração. Se você não trata ela, você pode quebrar o laço com A, daqui um pouco você vai quebrar com B. E se não tratá-la, você vai quebrar com C, e com D, e com F, e vai continuar quebrando com todas as pessoas que aparecem na sua vida, e vai acabar sozinho. Vai olhar ao redor de você e não vai ter com quem compartilhar o fim da sua vida. Por amarguras não tratadas, as pessoas estão morrendo sozinhas. Sabe por quê? Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa amargurada. Ninguém. Salomão diz em Provérbios que a pessoa amargurada mostra isso na face, no rosto. Você olha para o rosto da pessoa e sai de perto dela.
Ninguém suporta ficar perto de um ranzinza, de uma pessoa que o tempo todo olha para a vida numa perspectiva negativa, de uma pessoa que o tempo todo reclama de tudo, reclama de todos, que não acha bem nenhum em ninguém e em nada, que nunca enxerga uma qualidade em qualquer pessoa, sejam as pessoas mais próximas ou as mais distantes, e se enxerga, não sabe destacar isso, não sabe dizer, olha, puxa, parabéns, não sabe elogiar ninguém, não sabe agradecer ninguém por aquilo que lhe é feito, se torna uma pessoa introspectiva, amarga, que está sempre destacando o que as pessoas fazem de errado, que está sempre falando mal de líderes, dos amigos, da igreja, dos familiares, dos vizinhos, o tempo todo enxergando coisa errada, enxergando coisa errada, enxergando coisa errada. Pense numa pessoa totalmente amuada, o tempo todo falando mal dos outros, e que vez por outra se vê no meio de grandes confusões, cria confusão. Quem tem uma raiz de amargura não tem paz interior. Quem tem uma raiz de amargura possui um espírito inquieto, perturbado. E quando essas pessoas abrem a boca, elas destilam um veneno tão terrível que geram morte. Ou então elas exalam um odor tão amargo que criam ao redor dela um raio de distanciamento das pessoas. Acabam vivendo sozinhas, morando sozinhas, sem amigos, sem gente para compartilhar, sem os familiares por perto. Eu conheci uma senhora assim, uma mulher crente, que amava a Deus, mas que era tão amarga em relação à vida, tão amarga, e ao primeiro momento parece algo incoerente, mas é um fato. Não pense você que o simples fato de receber a salvação isenta qualquer um de nós de tratarmos de pequenos pecados que vão crescer se não forem cortados pela raiz. E esta mulher que era uma grande bênção e que poderia ter ajudado tantas pessoas como ajudou na sua vida, começou a se afastar de todo mundo, por ter um senso de justiça muito aguçado, por ver que todo mundo fazia de errado. Ela começou a achar que não existia nenhuma pessoa certa no mundo, nenhuma pessoa moralmente correta no mundo, e começou a se afastar, e se afastar, e se afastar, e se afastou dos amigos, e se afastou dos familiares, e se afastou da igreja, e se afastou de todo mundo. E num dado instante, ficou só, sem ninguém. Talvez a sua família um dia receba a notícia de que ela foi encontrada após falecer dentro do seu apartamento, 2 ou 3 dias depois. Tem pessoas que reclamam assim: eu não tenho amigos. Onde é que está o problema? Aonde está o problema? Nas pessoas? Ou será que é você mesmo que destila esta perturbação interior? Vá vendo. Amargura brota, cresce, traz perturbação interior, mas ela faz mais uma outra coisa que está aí no texto. O que ela faz? Brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que ela faz? Ela contamina os outros. Uma pessoa amargurada é perigosa em relação à reputação de quem quer que seja. Não caia na boca de uma pessoa amargurada. A pessoa amargurada faz com que as outras pessoas tenham impressões sobre outros, sem sequer conhecer os outros.
porque ela comunica sentimentos e fatos que comprometem a reputação dos outros. Cá para nós, existem pessoas que você nunca conheceu, mas que você desenvolveu uma impressão sobre elas, somente por algum comentário, somente pela impressão de alguém que colocou isso sobre você. Você nem sabe quem é a pessoa, nunca viu, mas uma outra pessoa falou tão mal dela, tanto mal, tanto mal, tanto mal, que você fica com receio. No ano de 2006 eu tive um grave problema nos olhos, a igreja me acompanhou nesse período, tive um descolamento de retina e uma infecção no globo ocular, e a equipe médica que me tratava aqui não deu conta, e eu comecei a rodar por outros profissionais e cogitei a possibilidade de ter que me tratar em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou em Goiás, porque não estava encontrando profissionais aqui que fossem suficientemente capazes de trazer uma resposta para o problema sério que eu estava tendo, debaixo da ameaça de perder a visão. E um amigo meu me indicou um profissional aqui em Salvador, e eu fui nesse médico, ele me examinou e disse: olha, essa não é minha especialidade, agora eu vou fazer uma indicação para você. Eu vou indicar para você a pessoa que, na minha percepção, é o cara mais arrogante, mais orgulhoso que você já conheceu na sua vida. Agora ele é um bom profissional. Você pode ir lá. E eu fui conhecer esse médico. Esse médico olhou a minha situação, falou: olha, a situação gravíssima, vamos ver o que a gente pode fazer. E cuidou de mim assim de uma maneira muito especial, com muita competência. Ele realmente recuperou minha visão debaixo da graça de Deus. E eu comecei a ir àquele consultório várias vezes, porque só no começo era praticamente 2, 3 vezes por semana indo lá. E eu sou muito observador. Fiquei observando como ele se relaciona com os pacientes, com os empregados da clínica, com o faxineiro, com o recepcionista. Fiquei observando a maneira como ele tratava as pessoas no telefone e fiz uma grande descoberta. O médico que me indicou ele tinha toda a razão em dizer que ele era um excelente profissional, mas errou em dizer que era um camarada soberbo. Errou feio. Aliás, uma pessoa humilde, simples, com o coração aberto. Nós travamos uma amizade, conversamos várias vezes sobre o Evangelho. Mas as primeiras vezes que eu cheguei no consultório dele, eu cheguei assim. Sabe como é? Porque eu fui contaminado por uma raiz de amargura. Eu sei lá qual é o problema que esse médico teve com ele no passado. Eu não tenho nada a ver com isso, mas o cara começou a me contaminar. Você está percebendo como que a amargura é? A amargura, ela passa de um coração para o outro assim, ó. Vai passando de um coração para o outro, e sem que você perceba, você está comprometendo a reputação de um outro, e você está tirando conclusões e tendo impressões sobre os outros que você nem conhece, apenas que pelo que você recebeu. E cria um ambiente de divisão dentro da igreja, dentro do trabalho, aquelas fofocas no meio do departamento, sabe como é? Aquela coisa que fica assim, você começa a criar o seu gueto ali dentro do seu trabalho, porque tem um pessoal que é pró você e os que são contra você, e começa a gerar aquela guerra que você não sabe de onde veio. É uma raiz de amargura que nasceu no coração de alguém, em algum lugar. Como você pode ver, a amargura é uma coisa muito séria. Agora preste bastante atenção, porque eu não estou falando que uma pessoa amarga é um incrédulo, ou é uma pessoa má. Não. Eu estou falando de gente que conhece a Deus. A Bíblia mostra vários exemplos de homens e mulheres de Deus que num dado instante da sua vida se sentiram amargurados na sua alma. Sara, mulher de Abraão, o próprio Abraão, Ana, mulher de Eucana,
Davi se sentiu amargurado. O apóstolo Paulo se sentiu amargurado quando ele foi abandonado. Agora é interessante como havia uma celeridade de Deus, uma rapidez de Deus em tratar logo no coração, em trazer aquilo à tona, para que aquilo não crescesse dentro de homens e mulheres que eram dele. Essa é a diferença de quem tem e de quem não tem o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, quando aquela pequenina amargura toma conta do seu coração, isso logo acende ali no seu cérebro um termômetrozinho dizendo: olha, indicando sinal de alerta, sinal de perigo no seu coração. Tira esse negócio para fora e trata isso aos pés da cruz, porque senão esse negócio corrói você. O incrédulo não. O incrédulo vai tocando. Ah, que nada, isso é besteira. Isso é besteira, isso é besteira. Sabe a geração do porque sim? Sabe o que é a geração do porque sim? Tem uma propaganda de cerveja aí de uma dessas empresas aí, que é o slogan deles é porque sim. Aparentemente é só uma frasezinha de impacto, mas não é não. Essa frase de impacto foi muito bem estudada pelos especialistas de marketing, muito bem estudada, e descobriram que a nossa geração é a geração do porque sim. A geração que topa qualquer parada, que não tem que dar satisfação para ninguém, que faz o que é errado e acabou. O resto que se vire. Eu faço mesmo e daí? Faço porque sim, acabou. Sabe como é a geração do porque sim? Ninguém tem nada a ver comigo, com a minha vida. Eu faço porque eu estou fazendo mesmo e acabou. Estou fazendo o que é errado e acabou. E a gente não percebe, mas esse negócio vai contaminando nosso coração, vai contaminando, e a gente começa a ser a geração do porque sim também. Então eu digo para você com toda a minha convicção: quem tem o Espírito Santo de Deus, ao primeiro sinal da aparição de uma raiz de amargura, o Espírito Santo de Deus já traz um alerta ao coração. Cuidado, cuidado, sinal de perigo. Pequena amargura dentro de você, grave sintoma de perigo na sua vida. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não liga. Isso é isso mesmo, eu trato assim mesmo, acabou. Eu sou assim mesmo, acabou. É minha personalidade. Eu sou assim, acabou. Quem quiser que me aceite do jeito que eu sou. Eu sou a geração do porque sim. Eu não explico nada. Acabou, não quero saber. E as pessoas estão enfrentando isso. Eu estou falando aqui de cristãos. Cristãos cujo coração está cheio de boas intenções de servir a Deus. E às vezes nós cristãos somos tomados por um senso de justiça comprometido com a moral, com a ética correta, com as escrituras sagradas. E acabamos detestando ver coisas erradas acontecerem. E saímos em defesa do que é certo. Mas às vezes o sentimento vai crescendo tanto dentro de nós, porque nós vamos querendo comparar a justiça dos outros com a nossa própria justiça. E sofremos quando a gente vê um injusto prosperar. Isso aconteceu com Asaf. Asaf olhava para o ímpio, soberbo, cheio de si, arrogante, levanta o punho para cima, diz que Deus não existe. Tem amigos que vêm, ficam ao redor dele bebendo do que ele tem. E ele olha para os seus inimigos e vê que eles são ímpios, mas eles estão em segurança, em prosperidade e em saúde. E olha para ele e fala: e eu? Eu sou um servo do Senhor? Sou um justo? Sou fiel? Tenho até medo de pensar coisa errada. Mas eu sou castigado todos os dias, toda manhã. Não é justo. Essa síndrome de Asaf toma conta do nosso coração. De vez em quando a gente começa a ficar assim também, amargo. Por quê? Por que tanta gente fazendo coisa errada e dando certo? E por que tanta gente fazendo coisa certa e dando errado? Esse negócio vai crescendo, e vai perturbando, e vai angustiando a alma e o coração, e você vai ficando igual a Asaf. E Asaf só entendeu o reverso disso quando ele foi à presença de Deus.
quando ele mergulha na casa do Senhor, e ele enxerga o fim do ímpio, e diz: não é isso que eu quero para a minha vida. Você pode estar se perguntando aí, o que exatamente você quer dizer com amargura? A palavrinha grega usada para amargura aqui em Hebreus, capítulo 12, significa, tem um significado amplo e abrangente. Nós precisamos de várias outras palavrinhas em português para definir bem o que ele quer dizer com raiz de amargura aqui. Quais são essas palavras? Descontentamento, ira, aspereza, amargor de espírito e frustração. Sendo que essa última, frustração, é a palavra-chave que define esses processos do crescimento dessas raízes, do enraizamento deste mal no nosso coração. E a amargura se manifesta de 4 formas. Ouça aí, fique atento e sonde o seu coração. Como é que você sabe que você está amargurado ou não? Tem 4 manifestações da amargura. A primeira delas é a mágoa, é a tristeza magoada, é a ofensa. Eu fui ofendido. Sabe como é? Me ofenderam. Ó céus, ó vida, ó dor, ó azar, eu fui ofendido. Sabe como é? Aí o cara fica dentro dele, fui ofendido, me ofenderam, me ofendeu, eu não acredito que ele me ofendeu. Fica aquela coisa lá dentro da alma, fica. Segunda manifestação, decepção. É quando você diz assim: eu nunca podia imaginar que essa pessoa podia fazer isso comigo. Já ouviu isso aí? Já ouviu alguém dizer? Já disse isso você? Oh. Eu nunca imaginei. Estou me sentindo injustiçado, mal agradecido. Tanto que eu ajudei, tanto que eu fiz por merecer. Já viu ele falar assim? Eu fiz por merecer, né? Mereceu. Eu esperei outra coisa. E olha o que eu recebo. É a decepção. Outra é a raiva. Interessante que uma evolui para a outra. A raiva evolui para a vingança. Agora, o que é mais interessante é que, às vezes, a pessoa não tem coragem de se vingar, ou ela tem uma ética cristã que a impossibilitaria de fazer qualquer mal para alguém, mas ela fica esperando que um dia Deus, ou qualquer pessoa, quem sabe até o diabo, possa vingar. Sabe como é? Fica esperando o casamento do cara dar errado, o cara bater o carro na esquina, a empresa dele falir, fica esperando. Deus, quando é que esse cara vai se acabar todo? Vingança. E a vingança vem da ira, vem da raiva, que está lá dentro do coração. É uma coisa que está evoluindo dentro de você. Então a primeira é a mágoa, a segunda é a decepção, a terceira é a raiva, e a quarta, talvez uma das piores, é a ironia. Você se torna indiferente com a pessoa, então você começa a tratar ela de uma forma irônica. O que é a ironia? É uma forma de olhar a pessoa de cima para baixo, dizer assim: ó, o que vem de baixo não me atinge. Sabe como é? Você começa a olhar para a pessoa assim distante e tal, e quando você comunica com ela, comunica sempre na base da gozação, sempre jocosamente, sempre utilizando o que Paulo diz lá em Efésios, né, as chocarrices, né, que é quando você faz aquela brincadeirinha, que sempre denigre a pessoa, sempre denigre, ao ponto de quando você fala sobre a pessoa, e a pessoa entra no ambiente, todo mundo olha para ela e cai na risada. Por que está todo mundo rindo de mim? Não, nada não. Porque a gente está tratando essa pessoa com ironia. Não se iluda. A ironia
é um sinal evidente da raiz de amargura dentro do seu coração. Está lá dentro, está plantado lá, está crescendo, está virando um câncer dentro de você. 4 manifestações: a mágoa, a decepção, a raiva ou a ironia, ou todas elas juntas. Pior de tudo é que esse é um mal tão terrível, tão terrível, tão terrível, que às vezes ele toma conta do nosso coração. Tem um exemplo extraordinário na Bíblia de alguém que ficou amargurado. É o profeta Jonas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jonas era um profeta de Deus. Ele era um crente? Quem acha aqui que Jonas era um crente? Levante a mão. Ele era, pode levantar, ele era. Deus o chamou. Não fique em dúvida não. Ele era um crente. Deus chega para Jonas e fala assim: Jonas, vai e prega minha palavra em Nínive. Jonas diz: Deus? O Senhor endoidou, é? O Senhor enlouqueceu? Nínive, capital da Síria, os babilônicos que entraram aqui, que assaltaram a nossa terra, que mataram os homens, que levaram cativas as mulheres e as crianças para a terra deles, para serem serviçais, empregadas domésticas. Esses caras que entraram aqui, arrebentaram nossa cidade toda, que destruíram o templo da adoração do Senhor. O Senhor quer que eu vá lá pregar? Não vou. Não vou, Deus, eu não vou. O Senhor vai me desculpar, mas dessa vez o Senhor pisou na bola. Está amargurado com Deus, está com raiva. Acontece que o Senhor fala assim: Jonas, tem uma coisa que você não está entendendo. Eu sou Deus e você é Jonas. Para onde eu mandar você ir, você vai. Você vai. Você é meu. Você é meu filho. E você vai. E Jonas diz: vou nada, vou fugir. Para onde fugirei do teu espírito? Não tem como, ele vai, foge de Deus, vai. Até que quando ele se dá conta, ele está lá em Nínive, todo com a pele queimada do suco gástrico do interior daquele animal marinho, todo queimado, todo ferido. E ele entra pelo meio da cidade e fala assim: bom, Deus mandou, eu vou fazer. Dentro de 3 dias essa cidade vai ser subvertida. E ele começa a pregar uma mensagem de perdição, de destruição, uma mensagem amargurada, uma mensagem sem graça, sem a graça nenhuma, uma mensagem cheia de ódio. E ele atravessa a cidade gritando que nem um louco. E a cidade toda olha para ele e fala assim: uau, a mensagem dele faz sentido. E o povo se converte, do menor ao maior, do rei ao menor súdito, todo mundo se converte. Há uma revolução espiritual, e Deus abençoa aquele lugar. Ele atravessa, quando ele chega lá no fim da cidade, que ele olha e vê o resultado, todo mundo chorando, todo mundo se arrependendo, todo mundo vestindo roupa de saco e se ajoelhando sobre as cinzas. Ele vai diante de Deus e fala: está vendo? Está vendo, Deus? Eu sabia que o Senhor é Deus zeloso, Deus que se arrepende do mal. Por isso eu disse que eu não ia, por isso eu me apressei em fugir, porque eu sabia que você ia salvar aquele bando de gente ruim. E ele vai lá e fica do lado de fora da cidade esperando que, quem sabe, Deus se arrependa de ter se arrependido, e jogue um raio sobre a cidade e destrua tudo. E ele fica esperando e pega no sono. O sol está quente, a pele dele está queimada, e aquilo começa a ferver em cima dele, e ele começa a ficar incomodado, e Deus faz crescer uma planta sobre ele, a planta o cobre. E ele olha para Deus e fala: agora o Senhor fez coisa boa, agora o Senhor cuidou de mim, agora estou fazendo coisa boa. Aí Deus manda um bicho e queima a planta toda, e Jonas fica irado com Deus, e o Senhor chega para ele e diz assim: Jonas, é razoável essa sua ira? Lembra da resposta dele? É razoável até a minha morte. Eu vou ficar irado até morrer. E
termina o livro de Jonas. Termina. Como é que vai acabar a sua vida? Fala para mim. Como um Jonas? Você é de Deus, você recebeu a salvação, mas vai viver uma vida tão amarga, tão cheia de raiva, tão cheia de ira, sozinho, isolado, que você vai chegar lá na ponta da sua vida, vai olhar para trás e dizer assim: vivi. Entra no céu como que pelo fogo, né? Raspando ali, ó, pela graça de Jesus. Sem mais nada. Uma pessoa que viveu a vida toda, mas que termina a sua vida, o último tom da sua vida é um tom menor, é um tom negativo, é alguém que morre sem entender a graça de Deus. Que Deus nos livre desse sentimento tão ruim em nome de Jesus. Há um remédio de Deus para isso, que eu queria que você rapidamente olhasse para o texto. Qual é o remédio de Deus para este mal tão terrível? Primeiro deles, o primeiro remédio de Deus: tendo cuidado, verso 15, de que ninguém se prive do quê? Da graça de Deus. Olha aqui para mim. É a graça de Deus, e tão somente a graça de Deus, que trabalha o nosso coração, para que a gente aprenda a exercitar o que a Bíblia chama de perdão. É a oração do Pai Nosso: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus completa lá no final: porque se não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste perdoará as vossas. Então o exercício, meus irmãos, perdoar não é fácil. Olha aqui para mim, perdoar é fácil? Não é. Mas é uma ordem, é uma orientação, é um exercício, é um trabalho de Deus, e que você não faz na sua própria força. Eu agora vou perdoar, deixa eu perdoar. Você não consegue. Você precisa entender a graça de Jesus. O que é graça? A graça comunica para mim que eu não merecia ser perdoado dos meus pecados, que o que eu fiz, por menor que tenha sido o que eu tenha feito, em comparação aos piores bandidos do mundo, o que eu fiz foi suficiente para me lançar no fogo do inferno, mas Jesus me resgatou pelo seu sangue. Isso é graça. Graça. Abundante graça, e merecida graça. Então, se Ele me perdoou, se Ele me transformou, eu preciso agora exercitar o perdão e ter a capacidade de deixar os meus ofensores livres, não pelo mérito deles, não porque eles merecem, mas porque Jesus me perdoou. O mérito não é do ofensor, preste atenção, você libera perdão para o seu ofensor com base no mérito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Começa nele, na graça de Cristo, ou como Paulo diz lá em Colossenses, ele riscou a cédula que era contra nós, acabou, não tem mais. Não se prive da graça de Deus. Vira para quem está do seu lado e diga assim: não se prive da graça de Deus. Segundo remédio aqui, ó, leia comigo, comecinho do verso 14: segui o quê? A paz com todos. Vamos repetir juntos? Segui a paz com todos. Mais uma vez, segui a paz com todos. O que é isso? É simples, meu amigo. Para de arrumar confusão, por favor. Para de arrumar briga. Para de ser pivô de confusão. Para de ser pivô de intriga. Para de ficar cutucando, para de ficar perturbando, seja mais flexível, para de ficar enfrentando as pessoas, para de ficar com essa história de que eu falo a verdade, doa quem doer, e eu vou falar mesmo. Para com isso, para com isso. Você não é isso tudo que você acha que é, não. O que faz você ser o que você é a graça de Jesus. E a mesma graça que você recebeu, o seu ofensor pode receber da parte de Deus também, porque Ele é Deus. Não é verdade? Para de armar confusão. Não seja você o iniciar brigas. É impressionante como tem gente que tem o dom de barraqueiro. Já viu? O cara tem um dom de barraqueiro, gosta de armar confusão. É assim comigo mesmo. Eu pago para entrar e pago para sair, não pago para sair, não fico lá. Eu nunca vi um negócio desse. Gente perturbada na alma, que não tem paz interior. Para com isso. Ele está falando, olha, siga a paz com todos. Afinal de contas,
O Espírito Santo de Deus que habita em você traz paz ao seu coração, ou não traz? Ele traz. E terceiro e último, decida dentro de você não ser um instrumento de propagação, de disseminação deste pecado tão terrível que é a raiz de amargura. Resolva isso, diga: eu não vou ser. Sabe, foi interessante, quando eu ouvi o coro cantar essa última música, falando que todas as coisas convergem para a cruz de Jesus, eu falei: meu Deus, é isso mesmo, é claro que é isso. Você pode imaginar a cena, Jesus castigado, ferido, estava destinado a isso, mas Jesus foi muito mais machucado do que precisava. Machucaram Jesus com requintes de crueldade inomináveis, terríveis. O que fizeram com Jesus era desnecessário. Eles podiam ter matado ele ali na hora, cortado ele, furado e pronto. Não, eles foram seguindo aquele ritual de massacre, e foram matando aos poucos, ferindo, machucando, até que o cravaram na cruz. E Jesus da cruz olha para aquela multidão, e você pode imaginar a extensão, o número de pessoas presentes ali no Calvário naquele momento, e Jesus está no lugar mais alto, e ele olha a multidão de cima para baixo, até onde os seus olhos podem alcançar, e pode ter certeza, Jesus não estava vendo só aquela multidão, ele não estava vendo só aquelas pessoas que lá estavam, eu estava lá e você estava lá também. E ele olhou para nós assim, aonde os seus olhos soberanos poderiam alcançar? Ele olhou para nós, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando você libera perdão no seu coração, você trata a amargura da sua alma, abrindo o seu coração para perdoar. Sabe o que você faz? Você atrai a vida de Deus para dentro de você. Porque a amargura é um veneno que você toma, esperando que o seu ofensor morra. Só que a amargura não mata ele. Quem que ela mata? Você. Mas quando você vai aos pés da cruz, e você lembra da palavra de Jesus, e você lembra do sacrifício de Cristo por você, aí você tem toda a motivação do mundo para dizer: Senhor, não é nada disso, eu não sou palmatória do mundo, eu não sou justiceiro de nada, eu sou igual a qualquer outra pessoa, sobre mim repousa a tua graça, eu quero aprender diante do Senhor, o meu coração está livre de toda e qualquer raiz de amargura. Pronto. Se for necessário ir lá e buscar e pedir perdão e me humilhar, eu vou fazer isso, não vou ter dificuldade nenhuma. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tratou aqui antes, e quando o Espírito trata antes, você não tem medo de ir depois lá pedir perdão. Quando você, eu às vezes me vejo assim, tentando empurrar pessoas para pedirem perdão para as outras, é que nem criança, sabe quando você tem duas crianças pequenas, e um bate no outro, aí você fala assim, pede desculpa para o seu irmãozinho, e aí vai, desculpa, porque ele está com medo de apanhar, sabe como é? De vez em quando eu me vejo assim com adultos, crentes. Você vai, e o cara fica, não vou, não entendeu ainda. Sabe o que é? O Espírito Santo de Deus não está lá dentro ainda, falando assim: filho, é a minha graça te basta, minha graça te basta. Baixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Eu não sei exatamente por que Deus colocou essa palavra no meu coração. No primeiro culto, quando terminou o culto, uma irmã me procurou aqui e disse: olha, você não sabe, mas Deus trouxe a palavra, exatamente a palavra que eu precisava ouvir hoje, não podia ser outro dia, tinha que ser hoje que eu tinha que ouvir essa palavra. Mas eu realmente creio que Deus falou ao coração daquela irmã, como Ele falou ao meu, enquanto eu, no meio de um monte de correrias, preparava essa palavra. Mas eu acho que Deus tem mais coisa para falar aqui hoje. Eu acho que Deus está falando com mais gente aqui. Tem gente que abandonou seu posto de trabalho por mágoa. Tem gente que abandonou o trabalho de Deus por mágoa não tratada. Tem gente que rachou uma família por mágoa.
Tem gente que está aí decepcionada até hoje, já fazem anos. Você continua decepcionado. Tem gente irônica aqui, que está tratando os outros com indiferença, com ironia, sempre na base da jocosidade, das piadinhas, tentando diminuir a imagem de outra pessoa. Que isso é um pecado contra Deus. Você sabe, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Eu queria pedir para você nesse momento, se você entendeu o que Deus falou ao seu coração, e você gostaria de colocar o seu coração diante de Deus, e de confessar a Ele um pecado, e tratar isso, dizer: Deus, trata isso do meu coração, não deixa em nome de Jesus, essa raiz crescer dentro de mim. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Eu quero orar junto com você. Eu não sei o que é que Deus vai tratar na sua vida, com quem, não sei se você tem que procurar alguém ou não. Eu sei que Deus está falando conosco, e que a gente precisa dar uma resposta ao Senhor. E eu sempre gosto de pedir que as pessoas fiquem de pé, porque é uma resposta que você está dando para Deus, não é para mim, é para Deus, primariamente para Deus, para que você saia desse lugar em paz. Vamos orar, queridos. Senhor, como esta chuva cai do lado de fora, sobre o telhado de todas as casas, a Tua graça abundantemente cai sobre o nosso coração. Como é bom ouvir Tua voz, como é bom ouvir Tua palavra, Senhor, falando conosco, corrigindo, nos levando em profundidade ao nosso próprio coração e nos ajudando a discernir o que há dentro de nós que é incompatível com a graça de Jesus, com o evangelho do reino, e tratando estas coisas para que a nossa vida neste mundo glorifique o Teu nome, Senhor. E mais do que isso, para que a aplicação da Tua palavra nos torne completamente livres de nós mesmos, livres da nossa própria tendência justiceira de cobrar dos outros, e nem sempre perceber, Senhor, que o Senhor está tratando conosco. Olha para o nosso coração nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos novamente à cruz de Cristo. Leva-nos novamente àquele momento tão especial, divisor de águas no meio da nossa sociedade, em que a Tua graça foi abundantemente derramada sobre toda a humanidade. Isso incluiu cada um de nós. E o Senhor misericordiosamente olhou para cada um de nós, e olhou para o Pai e pediu ao Pai que Deus nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, trata no nosso coração e tira de nós toda e qualquer pequena raiz de amargura, Senhor, para que esse negócio não cresça no nosso coração e estrague a nossa vida e nos destrua por dentro, e nós venhamos a perder a perspectiva da Tua graça, de algo infinitamente melhor que o Senhor quer fazer na nossa vida, para que a gente não chegue ao fim da nossa história neste mundo olhando para trás como Jonas, numa perspectiva tão negativa da vida, crente do Senhor, mas perdendo a grande oportunidade de brilhar como o sol no meio da impiedade, Senhor, e de exaltar o Teu nome no meio de uma geração corrompida como a nossa. Abençoa o Teu povo nesta noite, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus, nos ajuda. Cada um dos irmãos que se colocou de pé neste momento, cada um que está aqui colocando algo diante do Senhor, Senhor, dá-nos força em nome de Jesus para corrigir o que tem que ser corrigido, para nos vermos completamente livres, porque a Tua palavra diz que se conhecemos o Filho, verdadeiramente seremos livres. Então abençoa o Teu povo nesta noite em nome de Jesus. Que haja a cura do Senhor derramada sobre este lugar, Senhor. Que haja transformação do Senhor derramada sobre este lugar, Senhor. Que maridos ao saírem daqui saiam transformados, esposas saiam transformados, filhos saiam mais consagrados ao Senhor. Que funcionários que aqui estão saiam deste lugar com uma perspectiva diferente em mente, e que ainda esta semana possam ser testemunhas do Senhor para os seus patrões e seus amigos do trabalho. Senhor, que algo extraordinário do Senhor aconteça no nosso meio. Nós cremos nisso, Senhor, cremos na Tua palavra, por isso pregamos, por isso insistimos, porque a Tua palavra é como uma espada que vai penetrando o nosso coração, vai trazer um discernimento para a nossa alma, mas ela também é como um bálsamo do céu que vem e que é depois derramado sobre as feridas e que traz cura no meio do Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu povo nesta noite em nome de Jesus.
Faz-nos sair deste lugar jubilosos na presença do Senhor, consagrados ao Senhor, com uma mente, um raciocínio mais consagrado ao Senhor. Que as nossas ações sejam fruto de uma reflexão a partir da cruz de Cristo Jesus, Senhor, a partir da Tua palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos orienta, que nos disciplina e que nos faz trilhar no caminho do bem e no caminho da salvação, Pai. Abençoa o Teu povo nesta noite, Senhor. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua bênção, da Tua graça e da Tua paz. Que o Teu amor, a graça infinita de Jesus e a consolação e a plenitude do Santo Espírito de Deus seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.